lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Madhya 10, o regresso do Senhor a Jagannatha Puri, verso 24. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadi Pashanti Javana Sehamaha Vaishnavahaya Taptashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Ei Mata Purushottama Vasidhata Jana Prabhu ke milite sabara kantita amana. Assim todos os residentes de Jagannatha Puri, também conhecida como Purushottama, ficaram muito ansiosos de encontrarem Shri Chaitanya Mahaprabhu novamente. Sarva lokera kantaha yabhyachanta badila Mahaprabhu darshna aiteta vahi aiva. Enquanto todos os residentes de Jagannatha Puri estavam assim ansiosos, o Senhor voltou do sul da Índia. Shuryanandita Vailasa Pakaramana Sageya Sisava Bhumi Kaila Nivedana. Ao ouvirem falar do regresso do Senhor, todos ficaram muito felizes e foram a Sarvabhauma Bhattacharya falar-lhe o seguinte: Prabhupada Sahitama Sabarakara Vinana Amara Prasadi Pai Prabhupada Chadana. Por favor, arranja-nos um encontro com Shri Chaitanya Mahaprabhu. Somente por tua misericórdia é que podemos alcançar o abrigo dos pés de lótus do Senhor. Bhattacharya Karikari Kashimishvera Kari Prabhu Jaite Natavami Labasabari. O Bhattacharya replicou ao povo: amanhã o Senhor hospedar-se-á na casa de Kashimishvera. Conseguirei um encontro de todos vós com ele. Aradhina Mahaprabhu Bhattacharya Sangi Jagannatha Darshana Kaila Maharangi. No dia seguinte, Shri Chaitanya Mahaprabhu chegou e, cheio de entusiasmo, foi com Sarvabhauma Bhattacharya ver o templo do Senhor Jagannatha. Mahaprasada Diyadahami Lila Sevakagana Mahaprabhu Sabakari Kaila Alingana. Todos os servos do Senhor Jagannatha entregaram a Shri Chaitanya Mahaprabhu os restos do alimento do Senhor. Em troca, Shri Chaitanya Mahaprabhu abraçou a todos. Darshana Kai Mahaprabhu Charila Bahide Bhattacharyani Latambika Shinishragari. Após ver o Senhor Jagannatha, Shri Chaitanya Mahaprabhu deixou o templo. Então, o Bhattacharya levou-o à casa de Kashimishra. Kashimishra Shipadila Prabhuracharani Vihasahita Matangri Kailani Vedane. Tendo Shri Chaitanya Mahaprabhu chegado à sua casa, Kashimishra imediatamente caiu aos seus pés de lótus, entregando-lhe todas as suas posses e seu próprio eu. Prabhu Chaturbu Jamutitam Kaila Masataritarya Lingana Kaiva. Então Shri Chaitanya Mahaprabhu mostrou a Kashimishra sua forma de 4 braços. Aceitando-o em seu serviço, o Senhor abraçou-o. Tabe Mahaprabhu Taham Vasila Asanityotikeu Vasila Nityanandadi Bhaktagane. Em seguida, Shri Chaitanya Mahaprabhu sentou-se no local a ele reservado e todos os devotos encabeçados pelo Senhor Nityananda Prabhu rodearam-no. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai.
Isso prova que só temos acesso ao Senhor Chaitanya se for através de um devoto fiel dele, um fiel seguidor dele, né? Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 6, verso 8. A queda de Sobharimuni. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 After enough, I can explain about this matter here. Okay? Sheshanivedayam asa. Sheshanivedayam asa. Pitritena Chatadguru. Pitritena Chatadguru. Chodita Prokshanaya. Chodita Prokshanaya. Dushtamita Akarmakam. Dushtamita Akarmakam. Shesham Nivedayam asa. Shesham Nivedayam asa. Pitretena Chatadguru. Pitretena Chatadguru. Chodita Prokshanaya. Chodita Prokshanaya. Dushtam etad akarmakam. Dushtam etad akarmakam. Shesham Nivedayam asa. Shesham Nivedayam asa. Pitretena Chatadguru. Pitretena Chatadguru. Chodita Prokshanaya. Chodita Prokshanaya. Dushtam etad akarmakam. Dushtam etad akarmakam. Shesham Nivedayam asa. Shesham Nivedayam asa. Pitretena Chatadguru. Pitretena Chatadguru. Chodita Prokshanaya. Chodita Prokshanaya. Dushtam etad akarmakam. Dushtam etad akarmakam. Shesham Nivedayam asa. Pitretena Chatadguru. Chodita Prokshanaya. Dushtam etad akarmakam. Tradução, vamos repetir. Vikukshi Bhikkhukshi ofereceu os restos da carne ao rei Ikshvaku. ofereceu os restos da carne ao rei Ikshvaku, Que a deu a Vashishta, que a deu a Vashishta, para que este a purificasse. para que este a purificasse. Mas Vashishta percebeu imediatamente que parte da carne fora comida por Vikukshi. E, portanto, disse que ela não podia ser usada, na cerimônia Shraddha. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Aquilo que se destina a ser oferecido em Jagya não pode ser experimentado por ninguém enquanto não for oferecido à deidade. Em nossos tempos, esse preceito também vigora.
Ninguém pode comer o alimento a menos que ele seja oferecido à deidade. Se algo é aceito antes de ser oferecido à deidade, toda a preparação contamina-se e não pode mais ser oferecida. Aqueles que se ocupam em adorar a deidade devem saber disto muito bem para que possam evitar cometer ofensas enquanto adoram a deidade. Narayanam namaskrityanam chaiva narottama devim sarasvatim vyasam tato jayam mudiraye Shri Chaitanya Manovistam Vistapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dhanati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinavanu Jagatpate Vesha Gopika Kanta Radha Kanta Namoshute Shesham Nivedayamasa Pitritena Chataguru Juditha Brukshanaya Dushtamita Dakarmakam. Vikukshi ofereceu os restos da carne ao rei Ikshvaku, que a deu a Vashishta, para que este a purificasse. Mas Vashishta percebeu imediatamente que parte da carne fora comida por Vikukshi e, portanto, disse que ela não podia ser usada na cerimônia Shraddha. Então, aqui nós estamos ouvindo uma questão muito importante na vida espiritual, na vida de um pretenso Bhakti Yogi, um seguidor de Srila Prabhupada, dos Acharyas, que o sacrifício do Sankirtana Jaya, que é o sacrifício dessa era, não é diferente de um sacrifício como a cerimônia de Shraddha, na época certa, onde era possível isso e era autorizado. Né? Na era de Kali, Palapaitrikam, esse tipo de coisa não pode acontecer. Oferecer carne aos antepassados. Mas em outras eras isso era possível e tem a maneira correta de fazer, e fazendo da maneira correta está tudo autorizado. O que significa maneira correta? Maneira autorizada, como é deliberado pelas escrituras, pelos acharyas e pelos seguidores fiéis dos acharyas. O Guru Shastra sabe, quando existe essa consonância, aí o processo de sacrifício é executado sem ofensas, sem incorrermos em ofensas. Porque eu sempre falo aqui, né? Qualquer homem comum aí, qualquer pessoa sabe que tem um ditado popular que fala que quem não sabe rezar xinga Deus. Quem não sabe executar o sacrifício comete ofensa. Quem não executa o sacrifício de maneira adequada não alcança o resultado devido a falhas, a ofensas na execução do sacrifício. Então isso é muito importante para nós. O que nós temos que aprender com esse incidente é que Prabhupada deixou bem claro, nós estamos executando o Sankirtana Jaya, que é o sacrifício dessa era, cantar do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mas não pode ser que nem a gente vê. Assim, mundo afora e na sua grande maioria, todo mundo querendo ter a sua maneira de executar o processo de cantar Hare Krishna. Isso não existe. Não dá o mesmo resultado. Não dá. Se isso não fosse verdade, se não existisse essa preocupação dos acharyas e mesmo do nosso acharya mais recente, Srila Prabhupada, ele não terminaria aqui. Aqueles que se ocupam em adorar a deidade devem saber disso muito bem, para
possam evitar cometer ofensas enquanto adoram a deidade. Prabhupada deixou 2 caminhos para a gente: Pancharatrika Vidya e Bhagavata Vidya. Isso aqui é Pancharatrika Vidya, é a adoração, para dar força para a gente executar o processo de cantar. E se executarmos o processo de cantar de maneira correta também, observando as 10 ofensas e de maneira muito séria, vamos executar o processo de adoração também de maneira completamente adequada. Ah, mas porque tudo bem, já estou cantando Hare Krishna. Não, o Prabhupada instituiu, apesar de Sr. Chaitanya dar o processo de cantar como o processo do sacrifício da era para a autorrealização, o Prabhupada instituiu adorar e cantar e adorar, pregar Bhagavata Vidya, adorar Pancharatrika Vidya. Pancharatrika, o nome já diz, Pancharatrika Vidya, do Brahma Jamala. Srila Goswami cita no Bhakti-rasamrita Sindhu, no néctar da instrução dele. O que ele fala? Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidya Vina Kanti Ihari Bhakti Upakayeva Kalpate. Executar esse processo de serviço devocional, o processo de cantar o santo nome de Krishna nessa era como um diário, sem considerar, sem observar seriamente os textos védicos, principalmente Ishupanishads, Puranas e nada da Pancharatra, sem levar isso aí a sério, sem considerar o que essas escrituras rezam como regra e achar que está fazendo o processo de adoração, achar que está fazendo o processo de pregação, de cantar o santo nome, é um mero e desnecessário distúrbio na sociedade. Srila Goswami falou isso. Então por que ele falaria isso? Porque tudo que vamos fazer temos que fazer de maneira autorizada, gente. E se estamos fazendo o processo de adorar e de pregar, temos que fazer esse processo de maneira autorizada, não da maneira que qualquer um acha que vai dar certo. Aqui não funcionou com o Vikuti. Por quê? Os devotos, os acharyas, os brahmanas eruditos não são bobos. Eles sabem o que está de acordo e o que não está. De cara, o Vashista Muni olhou e falou: não, espera aí, esse sacrifício não pode ser feito. Aqui, Vikuti não teve controle da língua lá atrás, ele estava com fome, ele já comeu esse coelho, um pedaço do coelho. Não vamos oferecer essa carne, embora seja autorizado, no caso ali, vamos oferecer porque essa carne está contaminada para ser oferecida para os antepassados. Assim mesmo, a gente ouve também o Sanatana Goswami, a gente ouve os acharyas, os Goswamis de Vrindavana, principalmente, enfatizarem isso. Nós temos que levar isso tudo a sério, porque isso não é brincadeira. O próprio cantar do Mahamantra Hare Krishna, quando tocado, por exemplo, falado pela língua, pela boca de um não devoto, é como o leite, que é muito bom, mas sendo tomado depois de ser tocado pela língua peçonhenta, venenosa de uma serpente. Imagine só. Então, é tudo muito bom, mas se estiver contaminado, não vai ser bom. Por quê? Porque não vai dar resultado. Porque não é a maneira correta de fazer. Não é a maneira correta de fazer. Então, a adoração, ela tem que ser feita minimamente dentro dos padrões estabelecidos pelo nosso Acharya, por Srila Prabhupada, que fez tudo baseado no Narada Pancharatra, nas instruções de Narada Muni, como adorar a Krishna, como adorar a deidade. E o cantar do Mahamantra Hare Krishna não é diferente. A pregação das glórias da pessoa suprema e do nome da pessoa suprema de Krishna também não é diferente.
tem que ser tudo dentro de um padrão, senão não tem resultado. Não dá resultado. A gente fala, como assim não dá resultado? Não dá resultado. Por que Cristo Goswami instituiu que temos que seguir com muita atenção, cuidadosamente, essas observações de não cometer as 10 ofensas do processo de cantar o Santo Nome? Para que nós possamos, no final das contas, no final da nossa meta, cantar Hare Krishna puramente. Cantar o Santo Nome puramente. Só cantando puramente vamos ter amor por Deus. Para desenvolvermos o amor adormecido por Krishna no coração, como as almas liberadas têm, já que somos Nityabhadas, almas condicionadas. Esse é o processo da purificação da Nityabhada, para se tornar tão pura, tão eficiente no ouvir e no cantar, quanto as Nityasiddhas são, quanto as almas liberadas são. Então isso não é invenção nenhuma. É assim mesmo que nós temos que fazer. Então como vamos cantar o Santo Nome para chegarmos no amor por Deus? Primeira Karana Bhakti, Karena Prakasha. Primeiro vamos pensar, bom, tem que cantar o Santo Nome de Krishna sem cometer pecado. Para eu cantar sem cometer pecado, eu tenho que cantar sem cometer ofensa. É assim para adorar e assim para cantar. Eka Krishna Namikari Salva Papanasha. Quando se canta o Santo Nome de Krishna sem pecado, livre do pecado, é quando se canta o Santo Nome de Krishna sem ofensa, sem ofender nem Nama, a parada, nem o Santo Nome, nem Vaishnava parada, nem os devotos, nem Guru a parada, o mestre espiritual. Aí, dessa maneira, estamos cantando puramente. O resultado disso, porque está sendo feito de maneira correta, direcionada, dirigida, ouvindo e seguindo de maneira autorizada, o resultado disso é a primeira Karana Bhakti, é que o seu serviço devocional vai ser serviço devocional puro. Resultado dessa pureza, Karena Prakasha, o amor por Deus vai se manifestar em nossos corações. Então, Srila Prabhupada deu os 2 caminhos para nós trilharmos, que é a adoração e que é o cantar, o pregar, que é o pregar, que é o cantar e que é a adoração. Não pode ter negligência de nenhum dos 2. Então isso é Shrutismriti Puranati Pancharatra Vidivina. Vidivina. Akanti Hari Bhakti Upate. Quem cantar dessa maneira está cantando de acordo com as Escrituras, de acordo com o instituído pelos acharyas. Quem adorar dessa maneira está adorando de acordo com as Escrituras, de acordo com a Pancharatra, de acordo com o exemplo dado pelos acharyas. A gente não pode tentar facilitar mais ou fazer de alguma maneira que julguemos que é mais prático, mais fácil, porque o que é mais prático, mais fácil para o Prabhupada já deu. Ele é o acharya. O paradigma é sempre um acharya, não pode ter invenção mental, viagem mental. Não pode ter. E está tendo muito, hein? Não pode ter. Já tem um paradigma. O parâmetro é o mestre espiritual autorizado. É o acharya. Ele fez as reformas necessárias, as mudanças necessárias, deu as facilidades necessárias até onde ele achou que até aí é possível. Se ele não deu mais que isso, que não venha ninguém que não seja um acharya querer fazer, porque não vai dar resultado. É ofensa e está errado. É isso mesmo. É isso mesmo. Senão nós vamos cair naquele velho impersonalismo de sempre que eu tenho uma relação com Deus, cada um tem a
sua e cada um adora do jeito que quer. Eu tenho uma relação com Deus, eu canto as glórias de Krishna, eu canto o Santo Nome de Krishna como eu quero, como eu posso, porque a gente já tem uma relação e tal. Isso não é autorizado. Isso aí é a famosa especulação mental, isso é invenção mental, devaneio. Por isso é tão importante a associação com devotos, para se aprender a servir, para se aprender a seguir o processo corretamente. Então, lá no verso 8, voltando no Srila Rupa Goswami, que citou esse verso do Brahma Jamala, que está no seu Bhakti Rasamrita Sindhu, Néctar da Devoção, voltando no Srila Rupa Goswami, que Prabhupada falou, é o nosso patrono do movimento de Sankirtan, o Sr. Chaitanya, voltando nele, ele fala no verso 8 do Shri Upadeshamrita, Néctar da Instrução, o quê? Por que ele teve toda essa preocupação e enfatizou isso? Enfatizou o Krishna Upadesha, porque Dhanam Arupa Charitatsu Kirtanam Isvrityo Kramena Rasanasi Manaso Niyodya Tistam Prajeta Danuragi Jananuga Nikalana Eda Kilamiti Upadesha Sharam. À toa eu ia falar isso, Upadesha Sharam. Essa é a essência de todos os conselhos. É assim que se deve fazer. O que ele falou que tem que ser feito? Olha o que ele falou. Deve-se cantar o santo nome do Senhor e lembrar bem do nome divino do Senhor 24 horas por dia, ou seja, o tempo todo. Deve-se lembrar e adorar a sua bela forma transcendental. Deve-se lembrar de suas atividades e passatempos eternos. Dessa maneira, deve-se, sim, morar num Dhamma sagrado, morar em Goloka Vrindavana Dhamma, num templo, numa comunidade consciente de Krishna. E ali, ocupar bem a sua mente, a sua língua, gradualmente, passo a passo. Tomar sua passada, falar só de Krishna e cantar só as glórias de Krishna e cantar só o santo nome de Krishna. Dessa maneira, deve-se adorar a Krishna, ouvindo as instruções dos devotos do Senhor, de um habitante de Vrindavana. É engraçado que os devotos sempre falam, não, mas que hoje em dia, mas que Prabhupada mesmo falou que no futuro, a grande maioria moraria fora mesmo, seria a congregação, congregados. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ele já tem um associado, um habitante do mundo espiritual, um companheiro de Krishna, de Goloka Vrindavana Dhamma, Srila Prabhupada. Então o que ele tem que fazer? Ouvir e seguir as instruções de Srila Prabhupada e fazer da sua casa Vrajadhamma, uma morada de Krishna, a morada de Krishna. Mas assim, cantando bem e lembrando 24 horas por dia do nome divino do Senhor, adorando a forma transcendental de Krishna pessoal, Krishna em pessoa, lembrando-se das atividades transcendentais de Krishna, dos seus passatempos eternos, e ocupando sua língua em tomar praçada, em cantar as glórias de Krishna, a sua mente em pensar em Krishna. Aí não tem problema, a sua casa é Goloka Vrindavana Dhamma. E ele está seguindo um residente de Vrindavana. Ele está seguindo um companheiro eterno de Krishna. Prabhupada. E se ele fizer isso em qualquer Dhamma sagrado, mais seguro ainda. Mais fácil, mais prático, mais seguro ainda. E se não faz, que pelo menos ele tenha contato sempre com o templo e faça da sua casa um templo, seguindo os passos dos adorados devotos do Senhor, que são completamente apegados ao seu serviço devocional. Seguindo os devotos que são apegados ao serviço transcendental amoroso a Krishna, para não se desviar disso e
cada vez fazer de maneira mais correta, aprendendo cada vez mais, aí é tudo perfeito. Aí não vai existir negligência, consequentemente não vai existir ofensa. E o resultado disso é carena para a caixa. Que o amor puro por Cristo vai se manifestar no coração de quem fizer isso, seja dentro de um templo, seja fazendo da sua casa um templo, seja em Vrindavana Dama, Mayapur, ou seja no Suzano Mandir, em qualquer lugar do planeta, no Nansampurna Tambeti. Skanda Purana fala que em qualquer lugar pode fazer isso. Já se explica Chamamocha, Tapojada é Kriyadishu. Skanda Purana fala que reverencio Krishna porque só por me lembrar do nome de Krishna, só por cantar o nome de Krishna, lembrar da pessoa de Krishna, todas as minhas atividades Kriyadishu, fruitivas, todas as atividades de sacrifício e penitência que eu execute se tornam um sucesso. Então, qual que é o problema disso? Se pode ser feito em qualquer lugar, Nansampurna Tambeti, essa linha do verso, Skanda Purana fala que isso pode ser seguido universalmente, ou seja, em qualquer lugar. A Tilda, o infalível, ele está presente em todas as partes. Principalmente onde se canta as glórias dele, como Krishna falou no Bhagavad Gita. Eu não estou nos templos, nem nas igrejas, nem nas mesquitas, mas eu estou onde os meus devotos sinceros cantam as minhas glórias, falam sobre mim, vivem meditando em mim. Aí eu estou presente. Então, Sayuvana então Matyutam, cristão infalível, está em qualquer lugar onde alguém execute o processo corretamente, guiado por habitante de Vrindavana, guiado pelos devotos que são apegados ao serviço devocional, instruído por eles, ouvindo e seguindo. Aí não há ofensa, e só há avanço no desenvolver desse amor adormecido pelo Krishna no coração. Qual o problema? Então, orar no templo é bom? Claro, é bom porque facilita mais. Mas se você for capaz de fazer da sua casa um templo, perfeito. Se você já está conectado com um mestre espiritual autorizado, como Srila Prabhupada, e se você tem associação numa congregação com qualquer centro que represente Krishna, a isso com Srila Prabhupada de maneira autêntica, onde tem o programa instituído por Srila Prabhupada de maneira autêntica, está tudo perfeito, não tem problema nenhum. O ouvir e seguir dentro desse contexto leva à perfeição. Pronto. Não vai ter negligência para isso que Prabhupada está falando. Nem como cantar e nem como adorar das deidades. Vai estar tudo perfeito. Não é? Dá para entender isso? Tem que ter polêmica, porque morar no templo, porque não morar, porque isso, porque tem que ter polêmica. Essa polêmica é só invenção mental e desculpa esfarrapada para ficar em maia. Mas se for normal, está tudo certo, não tem problema nenhum, cada um dá o passo do tamanho da perna, o tamanho que a sua perna alcança, mas quando dá o passo com sinceridade, com honestidade. Não é? Alguma dúvida, alguma pergunta? Quando já me perguntaram assim, e vocês não comem carne, né? Então não é que a gente não pode comer carne, é diferente, a gente não quer comer carne, né? E agora, fazendo a leitura do Bhagavatam, está falando sobre carne, né? Sobre comer carne e tal. Aí é surpreendente, né? Como que as escrituras, os Vedas, o Srimad Bhagavatam falam sobre alimentos e tal, e até autorizam, né? Se você quer comer carne, então você tem que comer de tal, né? Tem todo um processo, né? Até nibogatear a carne, né? Que seria para deusa Kali e tal, né? Então tem todo um... Só que as pessoas hoje em dia nem não sabem nada de nada, né? Nem como comer carne. O processo de Bhakti, que é o mais elevado que existe, né? Bhakti Yoga, serviço devocional, não existe imposição nenhuma nele. Tudo pode, mas
quem quer fazer ele perfeitamente sabe que não deve. Então, quando Krishna fala Vishayavi Vardate Mirahasa Dehinahara Sobhajana Sobhyasataranda Stani Vardate, ele está convidando alguém a sentir um prazer superior, a se colocar numa plataforma superior. Ele está falando que o homem, ele é capacitado para isso, o ser humano. Qualquer alma corporificada como um ser humano, ele tem isso em potencial. Ele pode se restringir do gosto dos sentidos, embora o gosto pelos objetos dos sentidos permaneça. Mas se ele se fixar em consciência, ouvindo e seguindo, como eu acabei de falar tudo isso, as instruções do Acharya, os devotos, ouvindo ele, né, Guru Shastra e Sadhu, ele vai começar a sentir um prazer superior que não é mais necessário buscar esse desfrute inferior. Ele se sente tranquilo. Então, não é que um devoto é proibido de fazer sexo. Não, ele sabe que quanto menos sexo ele faz, mais ele avança. Por isso ele não faz. Não é que o devoto é proibido de não jogar. Não, ele sabe que jogatina é bobagem, perda de tempo, é só vai exacerbar a cobiça e com isso você se torna cada vez mais, quanto mais cobiçoso, mais mentiroso, você cai na jogatina. Então ele faz, não porque ele é obrigado a não fazer, forçado a não fazer, não, porque ele aceitou não fazer, ele não quer fazer nem sexo ilícito, nem jogos de azar. Ele sabe que a intoxicação barra a determinação dele na vida espiritual, porque a intoxicação acaba com a determinação. Quando alguém começa a se intoxicar, eu sempre dou esse exemplo. Às vezes uma pessoa é normal, fez sua carreira material, executa seu dharma, se casou, tem sua família, e depois começa a beber, começa a se intoxicar. Hoje em dia já é até crack, por aí afora. Daqui a pouco perde o emprego, perde a família, não tem mais relação com os filhos, com a esposa, não pode nem aparecer em lugar nenhum, acaba na sarjeta. Por quê? Porque ele perdeu a determinação por estar se intoxicando. Perdeu o trabalho, foi mandado embora do emprego, não tem mais como manter a família, não tem mais como ter, a família não aguenta mais, não quer ter relação com ele porque ele é só um problema, porque perdeu a determinação devido à intoxicação. Então a intoxicação, ela destrói essa determinação para alguém conseguir ser regrado, pular cedo, adorar Krishna. Por isso o devoto segue, porque ele quer avançar, não porque ele é proibido, não pode. Krishna nunca falou que ninguém, você não pode alguma coisa. Krishna tem um livre-arbítrio, todo mundo pode tudo. Krishna é tão bom que ele deixa todo mundo fazer o que bem quer. Por exemplo, carne. A carne. O devoto sabe que se ele não participa dessa máquina de abater pobres animais inocentes, como é que ele vai comer? Se ele nem participar e quer participar, porque ele tem realmente compaixão e ele sente que todas as entidades vivas têm direito à vida e não podem ser barradas. Não podem ser. Por quê? Porque não foi ninguém que deu a vida, quem deu a vida foi Krishna, só ele que pode tirar. Nós não temos esse direito. Então, se ele tem essa compreensão, como que ele vai participar dessa máquina de sacrificar animais? Como? Ele não sacrifica usando nada que tenha tido essa origem de sacrifício de pobres animais inocentes, é muito menos comendo. Comendo porque ele está sentindo um prazer superior por estar com a língua controlada. Como falei, a língua controla a língua e a mente gradualmente. Então ele vai parando com o consumo de alimentos em ignorância e paixão e toma só alimento da bondade, porque é o alimento que Krishna aceita quando é oferecido para ele, porque ele quer satisfazer Krishna. Então não é porque ele é proibido, é porque ele quer agradar Krishna. Ele quer satisfazer Krishna. Não é simples entender isso? Ninguém é proibido de nada. Agora, as classes, de acordo com as classes, de acordo com o Dharma da sociedade humana, as classes inferiores não conseguem ficar sem comer carne. Quanta gente acabou de sair agora com um corpo de tigre, está agora como ser humano, como que ele vai ficar sem comer carne? Para ele isso aí é como que... Se recentemente, até pouco tempo, estava com um corpo de leão, agora está como ser humano. Vai ser tão simples assim abandonar o gosto pela carne? É difícil.
difícil, é difícil. Muito difícil. Porque tem nascimento agora de animais assim, quadrúpedes, são as últimas formas para se nascer como ser humano. Então, tem esse nascimento assim, aí quem vem já um nascimento de um vegetariano, de uma vaca, de um elefante, é bem mais fácil, né? É mais fácil. Mas, então, os Vedas prescrevem que para os homens baixos, os homens de quarta, quinta classe, eles podem comer carne. Não é totalmente proibido comer carne dentro da cultura védica, mas quem que pode comer? Essa classe de homens inferiores. Agora, para comer essa carne, essa classe de homens inferiores tem que executar um sacrifício para ir purificando isso. Então, o que eles fazem? Oferecem alguns semideus, oferecem a deusa carne, e aí depois eles comem carne. Mas o nome já diz, classe inferior. Como que alguém quer chegar no estágio mais elevado que é a consciência de Krishna, que só os Vaishnavas têm, que estão acima de Brahmanas, até o Vaishnava é o Mahabrahmana, é um Brahmana que deu certo. Se ele acha que não dá para largar um peixezinho frito, então tá, isso é contraditório, não está preparado para isso ainda. Não está preparado. Então, que fique bem claro uma coisa, nada é proibido. Nada é proibido. Tudo é aceito espontaneamente. O serviço devocional já começa dessa plataforma espontânea. Ninguém é obrigado a se render a Krishna nem servir Krishna. Nem seguir as regras e regulações, os princípios dados por Krishna e pelos acharyas. Alguém só faz isso porque de coração, espontaneamente, quis fazer, quer avançar espiritualmente. Só isso. Não é obrigado. Não é obrigado. Será Krishna que foi obrigado? Alguém te amarrou, te prende na consciência de Krishna, não pode sair de jeito nenhum. Não é, né? Quem é? Ninguém é. Nossa, às vezes é melhor, né? Então é isso. Não é? Então o serviço devocional já começa numa plataforma espontânea. Isso é princípio de Raganuga Bhakti, acima dos sábios, né, do canista. Você toma uma decisão, eu quero ser um devoto de Krishna, eu quero entender a pessoa suprema, eu quero servir a pessoa suprema, eu quero desenvolver um relacionamento amoroso com a pessoa suprema. Ninguém obrigou tal alma a fazer isso. A partir do momento que ela fez, aí ela segue, observa essas regras e regulações, porque ela está seguindo, aceitando espontaneamente. Qual é o problema? Né? Deu para entender? Claro. Não, é assim. Certo? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, que